Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos mais um BBB. Finalmente, depois de um intervalo, né, pessoal? Um longo intervalo, algumas semanas que eu fiquei sem fazer, identificando algumas alunas ou ex-alunas queridas. Tem gente que eu não sei se está chegando pela primeira vez, então eu vou fazer uma rápida apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Beth Rodrigues. Eu sou professora, sou mãe, sou madrasta, vodrasta. Por isso, sejam todos bem-vindos. Quem está pela primeira vez, como eu estava me apresentando brevemente, né? Então, mãe, madrasta, vodrasta, professora há quase 40 anos. Já fui coordenadora, diretora de escola, consultora. Atualmente atuo como palestrante e também eu dei risada dos elogios que escreveram aqui para mim. Olha, tem gente em Portugal, que delícia! E aí está prestes a chover. Em São Bernardo do Campo também está muito frio, como aqui em São Paulo, porque, né, para quem não conhece aqui o nosso estado, é uma cidade vizinha da capital onde eu estou. Pois é, pessoal, independente do local onde vocês estejam, da temperatura, eu espero que estejam animados para a gente refletir um pouquinho juntos hoje sobre adolescência. Eu vou pegar um aspecto específico da adolescência, que é o desejo de serem autônomos. Aliás, os adolescentes típicos já se consideram onipotentes, né, capazes de tudo, e já se consideram muito independentes, autônomos, tal. E realmente, muitos deles já têm compromissos e responsabilidades de adultos, de vida adulta, inclusive com trabalho, além do estudo e tal. Olha o pessoal contando aí, tem gente de Petrópolis, que delícia. Sejam bem-vindos, quem quiser escrever de onde está e como é que está o clima por aí, todos bem-vindos. Então eu estava aqui contando, eu estou me aquecendo com o meu chazinho. Estou me aquecendo, aliás, essa xícara linda eu ganhei de alunas queridas de um curso que eu dou de educação parental. Então, para quem não me conhece, eu estava dizendo, né, falei um pouquinho aí da minha família e tal, e agora acho importante mencionar que eu também sou trainer, né, em disciplina positiva e também tradutora, co-traduzi 7 livros, entre outros materiais, baralhos e tal, da disciplina positiva. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, porque hoje eu vou falar um pouco sobre adolescência, me baseando num deles. Olha, então o primeiro que eu traduzi foi esse com a Samantha. Nós traduzimos em 2014, ele foi lançado em 2015, né, em português, pela editora Manoli. Depois foram outras duplas, aqui o de 0 a 3, o de 3 a 6, o de adolescentes, que é esse que eu vou focar hoje, o de A a Z, que eu também super recomendo para pais e educadores. E esse daqui, gente, o para adolescentes, ele traz um olhar muito interessante, né, para a gente relembrar a nossa adolescência. E é esse convite que eu queria fazer para vocês. Então, se você tem filhos adolescentes, alunos adolescentes, pacientes adolescentes, enfim, se você tem irmãos adolescentes, convive com algum adolescente, talvez você já tenha percebido algumas características comuns. Ou talvez você se lembre da sua própria adolescência, né? Então eu não vou aqui fazer uma lista gigante das características, mas mencionar algumas relacionadas ao tema de hoje. Porque, para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre adolescência, autonomia com responsabilidade. Então, como eu estava dizendo, os adolescentes tipicamente querem essa independência, essa autonomia, liberdade, se sentem capazes, prontos para ter uma vida independente, própria e tal. Por isso que não gostam muito, sentem até uma certa vergonha, né, de estar com a família o tempo todo, pelo menos em público, ou com
demonstrações de afeto em público, às vezes parece que eles têm até uma certa vergonha dos pais, mas isso tem a ver com esse processo que a gente chama de individuação. Eles querem ser considerados adolescentes e não querem ser mais o filho de não sei quem, o irmão de não sei que lá, né? Então eles querem desenvolver essa independência, essa autonomia. E também, vocês sabem, na adolescência, a família já não é mais lá, não está no topo das prioridades da vida dos adolescentes. O que sobe para o topo das prioridades são os amigos. Então, por causa disso, eles querem autonomia, porque é uma fase de paquera, de namoro, de novas amizades, onde eles vão, muitas vezes, até estreitando laços com alguns amigos e amigas, às vezes até se separando de alguns amigos e amigas, porque também é uma época de formação de valores. Eles têm os valores familiares que eles estão numa fase natural de contestação. Então a família gosta de um estilo musical, eles querem testar e ouvir outro. A família gosta de uma determinada, sei lá, tem um estilo, né, assim, de vida, eles contestam e querem outro, buscar outro. Então é natural parece que uma rebeldia típica dos adolescentes. Então, quando a gente pensa em adolescente ou lembra da nossa adolescência, nós vamos lembrar que muitas vezes o nosso, por exemplo, objetivo de ir para a escola não é para aprender, não. Infelizmente, alguns adolescentes tenho certeza que sim, mas muitos, o principal objetivo é encontrar os amigos. E imagine como foi para a pandemia, para os adolescentes, difícil, né, ter que ficar enclausurado, apesar de que vocês devem estar pensando aí, não, Beth, os adolescentes adoram uma privacidade, ficarem trancados nos seus quartos, com os seus celulares lá, os seus videogames, as suas telas, né? É verdade, isso realmente é típico também da adolescência, essa privacidade, principalmente em relação aos familiares, ao pai, à mãe, muitas vezes aos irmãos. Eles querem mesmo, gostam quando podem ficar trancados no seu quarto, ficarem com o seu celular na mão, ficarem ali no seu mundo virtual. E foi tão necessário e importante na pandemia que eu não vou nem entrar na questão das telas, assim, profundamente hoje, porque vejam, não é a tela não é a vilã da história, né? É como nós usamos toda essa tecnologia que a gente tem a nosso favor. Então, em relação a essa autonomia que eles querem e precisam ter, precisam desenvolver, porque essa é uma habilidade que a gente aprende, a gente desenvolve, não é de repente, pronto, fez 18 anos, se tornou autônomo, pronto, agora já pode pegar o carro e sair dirigindo. Não é assim. Do mesmo jeito que a gente passa por um processo, eu sempre, né, há tantos anos eu dou exemplo, eu adaptei um exemplo que está no livro, e eu lembro bem que quando eu li esse livro pela primeira vez em inglês, minha filha tinha 10 anos, gente, ela tem hoje 25, então vejam quanto tempo faz que eu li o Disciplina Positiva para adolescentes, né, já tinha interesse nessa faixa etária. Será que, não, acho que eu tô confundindo, acho que foi o Positive Discipline que eu li há 15 anos atrás, esse eu devo ter lido há uns 10, enfim, já faz bastante tempo. O que eu posso dizer para vocês é que aqui tem um exemplo de avião, que eles contam que o avião para o adolescente é como se fosse assim, uma metáfora da vida dele. E ele quer pilotar, dirigir a própria vida. E que nós, adultos, pais e mães, podemos ser os copilotos. Lembram como no avião tem 2 volantes? Tem 2 controles, tem 2 kits de controle para que piloto e copiloto estejam atentos o tempo todo, porque eles são responsáveis pela vida de dezenas de pessoas, às vezes centenas. Então, da mesma forma, o adolescente, quando ele quer sentar no banco do motorista para pilotar a própria vida, ele sabe que ele pode ou não contar com a gente no banco do lado, no banco do copiloto, para se precisar, qualquer situação de pane, de perigo, a gente assume o volante e consegue dirigir. Mas uma adaptação que eu faço dessa metáfora é
a coisa do carro, porque quando eles são bebês, a gente coloca no banco de trás do carro, né? Presos lá na cadeirinha. Aí vão crescendo, você até dispensa a cadeirinha, mas ainda estão no banco de trás, com cinto de segurança. Aí ficam mais velhos, a gente deixa vir para o banco do nosso lado. Então você dirigindo e o seu filho ou filha adolescente do seu lado. Vai chegar a idade em que eles vão querer dirigir e eles vão poder, porque nós estamos usando essa metáfora do carro com a própria vida, escolher se eles vão querer a nossa presença no banco do copiloto ou não. Então, atenção a isso também. A adolescência é aquela fase, né, de rebeldia, de questionamento, de indagação, de busca desse processo de individuação, quem sou eu como indivíduo, de valorização das amizades, da privacidade, tudo isso que nós refletimos até agora. E também de autonomia. Eles querem essa independência. Eu trouxe o exemplo do carro para lembrar que é um processo. Eles precisam, tal como todas as habilidades que a gente aprender a ler e escrever, que demorou muito tempo, aprender a dirigir, que demorou um tempo também, aprender a andar de bicicleta e tantas outras, algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis. A independência ou autonomia é uma habilidade que a gente aprende, a gente conquista exatamente dessa forma, praticando, da mesma forma como a gente aprende qualquer outra habilidade, praticando. E a gente não vai ensinar os nossos filhos ou alunos ou pacientes a praticar autonomia só depois dos 19. Não, só depois pensando bem dos 21. Não tem uma idade certa, a gente já começa a praticar lá desde pequenininho. Então, para falar de adolescência, a gente precisa pensar nesse processo de independência e de autonomia, que é um processo que se inicia quando eles são pequenos. É quando você deixa a criança comer sozinha, mesmo que caia comida na mesa, mesmo que demore mais tempo, mesmo que ela dê uma garfada, né, ou uma colherada e pegue um tanto com a mão, algumas coisas com a mão, algumas coisas usando utensílios. Então, sabe aquela dificuldade da criança para, por exemplo, andar de bicicleta ou para caminhar sozinha? Se você vai dando espaço, oportunidade de prática, vai mostrando que o erro vai acontecer, é natural de qualquer processo de aprendizado e que a gente aprende com os nossos erros e que a gente supera e avança. É com esse olhar para os erros como oportunidades de aprendizagem que a gente consegue ajudar os adolescentes a desenvolverem a sua própria autonomia. Agora, tem pais e mães que, como eu, têm uma tendência a serem mais permissivos, porque nós já falamos sobre estilos parentais. Para quem está chegando agora, existem alguns estilos básicos, né? E um deles é muita gentileza. É quererem fazer muito pelos filhos, para os filhos, ao invés de querer fazer com eles. Eu tinha uma tendência a ser muito permissiva, fui melhorando com a disciplina positiva. Confesso que não é fácil, às vezes a gente está umas escorregadas quando você vê que está lá fazendo por eles, para eles, e depois fala, poxa, os resultados negativos em longo prazo não são bons. Não são bons, porque eles podem se tornar exigentes, né? Achando que todo mundo tem que atender os seus pedidos, os seus desejos. Porque aqui eu quero fazer uma diferença do que a gente está falando de autonomia. Existem os desejos, os pedidos e existem as necessidades dos nossos filhos. Nós, como pais, mães, educadores, responsáveis, somos sim responsáveis também pelo bem-estar, pela saúde física, emocional deles, sejam eles crianças ou adolescentes. Então, faz parte da nossa função atender às necessidades deles. Tá frio? Agasalhá-los. Estão com fome? Alimentá-los. Precisam ir à escola? Obviamente que sim. Matriculá-los, levá-los, acompanhar, adquirir as coisas necessárias, que são, como o próprio nome, o adjetivo que eu usei agora diz, necessárias. Então, as necessidades é nossa responsabilidade de atender. Os desejos, não.
Então, uma roupa a gente precisa providenciar para os nossos filhos, mas não precisa ser aquela roupa de marca. O celular, por exemplo, é uma necessidade ou é um desejo? Nos dias de hoje é uma necessidade, porque a gente está falando de uma forma de conexão que é útil para comunicação, para lazer, para estudo, e muito mais, né? Então, hoje o celular é câmera, é forma de comunicação, é forma de pesquisa, você manda e-mails, você faz tudo, né? Não é só lazer, não é só um joguinho, tem uma série de utilidades, por exemplo. Só que o uso desses privilégios, eles têm que vir com responsabilidade. E isso vale para tudo, gente. É uma criança pequena, ganhou um brinquedo, o brinquedo é um privilégio. O uso desse brinquedo vem com responsabilidade. Então a gente pode proporcionar privilégios para os nossos filhos, para os nossos alunos, sem dúvida. E alguns podem até nem ser mais só necessidades, podem ser mesmo desejos. Então, providenciar, como eu mencionei, um brinquedo, um celular, mas tudo vem com responsabilidade. Se eu sou uma criança que quebro esse brinquedo, se eu sou um adolescente que uso inadequadamente esse celular, seja fazendo cyberbullying, seja não cuidando mesmo, deixando cair no chão, quebrando a tela, ficando viciado e querendo passar madrugada me comunicando, né, ou em mídias, enfim. Se eu estou fazendo um mau uso, um uso excessivo, aí nós temos um problema. Aí nós temos um mau uso desse privilégio, portanto, a pessoa não está sendo responsável e, portanto, se o privilégio que vem com a responsabilidade, se você não está sendo responsável, você pode perder o privilégio. Ah, isso quer dizer que então eu posso simplesmente arrancar o celular da mão do meu filho? Aí depende do seu estilo parental. Eu, particularmente, também não gosto, já fui, né? Mas nem é uma tendência minha natural, da minha personalidade, do meu temperamento, mas já fui e conheço muitos pais e mães que são autoritários, que é aquele outro extremo. O extremo da gentileza é a permissividade, o extremo da firmeza é o autoritarismo. Pais e mães extremamente autoritários são aqueles que vão mandar, vão brigar, vão gritar, vão castigar, punir, humilhar, reclamar, dar sermão, colocar de castigo, tirar privilégios, e aí podem sim simplesmente arrancar, fazer coisas que dificilmente fariam com outro adulto. E é muito louco, porque a gente faz essas coisas com os nossos filhos, porque são meus filhos, né? É meu filho, é minha filha, para ensinar uma lição. Aí eu lembro daquela frase maravilhosa da doutora Jane Nelson, que está nesse primeiro livro dela, que é: de onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança, serve para adolescente também, agir melhor ou comportar-se melhor, precisamos antes fazê-lo se sentir pior. Olha só, é uma ideia absurda achar que para essa criança, para esse adolescente agir melhor, ele precisa primeiro se sentir pior. Quem acredita nisso, e essa é uma ideia absurda, acha que precisa mesmo bater, precisa mesmo colocar de castigo, precisa mesmo colocar para pensar, porque essa história de cantinho do pensamento é punição, viu? Se alguém aqui acha que não se iluda. Ninguém vai para um cantinho pensar assim, quando é mandado pensar, né? Vai pensar no que você fez. A pessoa só vai lá reclamar, bolar um plano de vingança, né? Ou ficar com o chicote ali, não vai adiantar nada. Então, nós temos, existem vários estilos parentais. Pais e mães autoritários com os adolescentes estão sempre em luta de poder com esses filhos e adolescentes, porque se já é da natureza do adolescente a rebeldia, pai ou mãe autoritário vai falar: vai fazer. E o adolescente vai responder: não vou fazer. Vai fazer que eu tô mandando. Não vou fazer, mas eu mando em você. Não, você não manda em mim. E aí começa a briga. É esse ambiente estressante, horroroso, de briga, de conflito, de luta de poder mesmo, disputa de poder, é típico quando nós temos
pais e mães usando um estilo autoritário, em que não estão querendo focar no desenvolvimento da autonomia dos filhos, ao contrário, acham que podem controlar, porque não estamos falando aqui de um controle necessário, né, dos pais e mães enquanto autoridade. Nós estamos falando de um extremo, um controle excessivo, uma rigidez excessiva. Por isso que a gente chama de autoritarismo. Então, é um perigo e é isso que acontece em longo prazo. A gente tem adolescentes que podem se tornar adultos que não estão conectados com esses pais, que querem mesmo, assim, fugir, né? Se afastar, cortar relações, e muitas vezes tem assim até um desejo de vingança ou de dissimulação, vão mentir para os pais. Eu vou fingir que eu vou fazer, mas eu faço o que eu quero, eu não vou falar onde eu tô, Então, é muito perigoso, porque esses adolescentes podem buscar em outras pessoas esse canal, essa conexão, esse afeto que eles não sentem em casa com esses pais e mães autoritários. Então, os extremos, percebam, tanto da permissividade, né? Pais e mães muito permissivos, não vão conseguir, podem até conseguir estabelecer uma conexão com seus filhos, mas não vão conseguir saber dizer não, saber dar limites. E isso, na adolescência, é fundamental, porque é quando os adolescentes vão querer testar os limites da família, testar os valores da família, ir contra algumas coisas. Então, se você aceita o convite do adolescente para briga, para luta de poder, e você cede, se você tem uma tendência a ser permissivo, talvez você ceda, esse adolescente acha que pode tudo, que realmente é onipotente, que realmente tem todos os direitos e que todas as pessoas do mundo, não só em casa, mas fora de casa também, têm que fazer as suas vontades, que as coisas têm que acontecer exatamente como eles planejaram, como eles querem, sonham, desejam, e que a vida deve acontecer até, assim, que todas as pessoas atendem, a gente chama de mimados, né? Vamos falar bem claramente? São aqueles folgados, mimados, que acham que todo mundo tem que fazer as suas vontades. É lógico que também existem pais e mães que ficam tão incomodados, tão assim desnorteados, sem saber o que fazer com os filhos adolescentes, na adolescência, que eles esquecem que o foco é ensinar os filhos a desenvolver habilidades de vida, a se preparar para a vida, e que ao invés de ajudá-los a desenvolver essa autonomia e ensiná-los a desenvolver essa autonomia com responsabilidade, que é o meu próximo passo, né, o próximo item da nossa conversa, da nossa reflexão, são pais e mães que desistem. Simplesmente não são nem gentis, nem firmes, a gente chama de negligentes ou ausentes, fantasmas. Então vocês estão vendo que esses são 3 estilos que na hora pode até funcionar. Você fingir que você não tá vendo, que você não tá ouvindo, que você não tá sabendo, né? Então, quer usar drogas, pode usar, quer fazer, pode fazer, quer não quer, pode fazer. Tá? Então, é mais fácil, né? É mais confortável. E às vezes pode ser também, não vamos aqui julgar, que aquele adulto não tenha condições, né? Seja de diferentes áreas, né? Não tenha condições de tempo, de saúde física, saúde mental, para educar um adolescente, que não é uma tarefa fácil. Não é fácil educar ninguém, né, gente? Nem bebê, nem criança, nem adolescente. Agora, como que pode ser mais fácil? Por que é importante preparar os nossos filhos para essa autonomia que é tão desejada, tão esperada pelos adolescentes? Porque nós também queremos essa autonomia, essa independência. Todo mundo aqui, aposto que se eu perguntasse quem quer um pai, um filho, quem aqui é pai e mãe e quer um filho ou uma filha que seja autônomo, que seja independente. Aposto que todo mundo levantaria a mão, porque todos nós queremos isso, até para nossa vida, né, pessoal, depois de um tempo, depois de alguns anos, cuidando, alimentando, educando, sendo um exemplo. Então existe
todo um esforço da nossa parte, enquanto adultos responsáveis, para cuidar e preparar e educar os nossos filhos, a gente quer que em algum momento eles se tornem adultos também responsáveis, também autônomos e também felizes. É lógico, entre muitas outras características, muitas outras habilidades. Mas vamos focar na autonomia. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta, algum comentário. Tem gente chegando agora. Para quem está chegando agora, deixa eu contar. Eu estou voltando para o meu hábito muito saudável, muito gostoso de fazer lives. Então são encontros ao vivo aqui pelo Instagram, pelo meu Instagram, né? Vocês já identificaram, Disciplina Positiva Brasil. E esse meu Instagram tem esse nome, apesar do meu nome ser Beth, porque eu sou trainer em disciplina positiva, porque eu dou cursos de disciplina positiva já há muitos anos, tive a oportunidade de traduzir vários materiais, sou mãe, madrasta, vodrasta, professora e venho usando essa abordagem há muitos anos. Não todos os anos da minha carreira como professora, como coordenadora, como diretora de escola, porque eu só conheci em 2008, então eu teria que fazer as contas aí, mas o que dá uns 14 anos, né, que eu estudo profundamente essa abordagem, e hoje dou cursos para pais, para profissionais da saúde, para profissionais da educação que se interessam sobre esse assunto. Então, tô vendo aqui, já falei, né? Fiquei muito feliz, identifiquei pessoas que já fizeram cursos comigo. Tem gente aqui que tá chegando hoje, por exemplo, a Juliette está na Suíça. Então ela falou que o clima, como é outono agora, tá super agradável. Então, que delícia. Tem gente também de Portugal e de vários lugares aqui do Brasil. Já mencionamos alguns, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, também não só capital, mas Cabo Frio, Petrópolis, Minas Gerais, Belo Horizonte. E tá calor em Minas, acho que só São Paulo que tá frio, viu? Então tem gente do Sul, sejam todos bem-vindos. Não tô vendo nenhuma pergunta, então vamos continuar nossa reflexão aqui sobre adolescência, desenvolvimento da autonomia e também sobre responsabilidade. Então tá ficando claro, gente, que nós, enquanto adultos responsáveis por adolescentes, sejamos pais, mães, professores, né, tios, avós, sei lá, né, olha, qual idade é considerada adolescente? Excelente pergunta, Cleusa, olha que interessante. Você sabe que a primeira vez que eu me atentei sobre isso, eu era uma própria adolescente que estava fazendo um curso profissionalizante naquele tempo. Nós tínhamos um curso no ensino médio que se chamava colegial, que era um curso para se tornar professora. Então eu entrei no curso com 14 anos e nós com 15, 16 já estávamos fazendo curso para professoras, né? E eu lembro que nos contaram, né, a nossa professora, não sei se foi de psicologia da educação ou de didática, nos contou, nos ensinou que não existia esse período, essa divisão, né? Existia a infância, então a criança nasce, o bebê tal, se torna em criança, e depois a vida adulta. Não existia uma preocupação com esse estudo das fases, diferentes fases da vida, diferentes fases do desenvolvimento, porque nós estamos falando do desenvolvimento físico, mental, cognitivo, emocional. Então, tudo isso forma o ser humano. Olha, se você reparar as palavras em inglês, eles falam que os teenagers, né? Então, a idade dos adolescentes, teen, adolescente ou adolescência, age, idade, teenagers, vão dos 13, que seria dos 13 anos, aos 19, que seria dos 19 anos. Por isso que antes de 13 não tem o teen no nome, é 12, e depois dos 19 não tem o 20. Só que isso mudou, porque as pesquisas mais recentes associam o desenvolvimento, né, o período da adolescência, a um período em que o indivíduo ainda não tem controle das próprias emoções. E, gente, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu mesma, como mãe, como professora, já
quase que exigir lá no passado um controle, um autocontrole, uma autorregulação, uma autodisciplina de crianças que, imagina, estavam longe dessa possibilidade de autorregulação, porque eu tinha um desconhecimento de como funciona o cérebro de uma criança. Então, para quem não sabe, o cérebro ele vai se formando ao longo dos anos. Resumidamente, eu vou só contar essa parte, né? O córtex é a última parte do cérebro que se forma, que é a parte superior do cérebro. A parte inferior seria o andar de baixo, né? Como o Dr. Daniel Siegel sempre chamava, dividindo o cérebro no andar de cima e no andar de baixo. O andar de baixo é aquele parte do cérebro que é igual, o nosso cérebro humano é igual ao dos animais. É um cérebro que, numa situação de perigo, vai atacar ou vai fugir, ou vai congelar. Mas numa situação, quando você desenvolve a parte superior do seu cérebro, o andar de cima do cérebro, você consegue desenvolver as suas funções cognitivas superiores. Você consegue desenvolver a sua inteligência. Então, por exemplo, prever, planejar, comparar, avaliar, decidir. Sabe? Você consegue, não precisa atacar, você pode planejar, usar um instrumento, se defender, né? Você não precisa fugir, você pode camuflar, enfim, existem muitas estratégias que você pode utilizar. No caso de nós, seres humanos, nós podemos conversar ao invés de brigar, de lutar, de matar, né? Então, as pessoas... A idade que foi estudada, né, que as pesquisas indicam que o córtex e o córtex pré-frontal, que são os responsáveis pelo controle das emoções, que o cérebro está completo, é 25 anos, gente. Tem pesquisas que falam em 24, outras falam em 26, mas a gente está falando aí nessa idade. Então, ainda tem gente que fala que a adolescência, o período da adolescência vai até mais ou menos essa idade. Agora, eu vou ser sincera, eu tenho mais de 50, vou agora, daqui a 2 semanas, fazer aniversário, né? Vou fazer 56, já vou assumir aqui. E conheço pessoas da minha idade também, com mais de 50, que parece que não desenvolveram ainda essa autodisciplina, esse autocontrole. E também sei de jovens, muito jovens, com 18, com 16, que já parece que tem essa autodisciplina, esse autocontrole, essa autorregulação. Então, por que eu tô contando isso? Porque a gente pode ensinar. Essas são habilidades emocionais. Nós estamos falando de autoconhecimento, autoconsciência, autorregulação, autocontrole. Isso tudo tem a ver com inteligência emocional. E nós podemos ensinar e ajudar os adolescentes a desenvolverem essas habilidades. Eles não querem se tornar autônomos. Olha só, presta atenção, porque tudo começa com auto. Autonomia só pode ser alcançada se o indivíduo tem autoconhecimento, autoconsciência. Ele sabe fazer uma autoavaliação. Poxa, uma avaliação do cenário, do perigo, uma autoavaliação de si mesmo. Eu fiz direito, eu fiz meio assim, eu não fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, eu sei que eu estou me sentindo de uma determinada forma, eu estou percebendo o meu coração acelerar, eu estou percebendo o meu corpo mais quente, eu estou percebendo os meus músculos mais tensos, eu estou percebendo vir um calor no meu rosto, os meus dentes travarem, a minha mão querendo se fechar, eu estou percebendo a raiva chegando em mim. Então, quando você tem essa autoconsciência, esse autoconhecimento, você consegue ter o seu autocontrole. Se você percebe, por exemplo, que está chegando essa raiva, que podia ser uma tristeza, um medo, uma insegurança, né, com tantos outros sentimentos. Mas você percebe a emoção chegando, você consegue ter essa autorregulação, fazer essa pausa. A gente na disciplina positiva chama de pausa positiva. É uma pausa que é um sinônimo de regulação. É aprender a se acalmar. E isso, você vai falar, mas peraí, nós estamos falando de adolescentes. Você falou que você queria conversar sobre autonomia, sobre responsabilidade. Todo mundo aqui sabe que resolver problemas com a cabeça quente, não dá, é impossível, você não consegue. Você provavelmente vai tomar decisões que depois você vai vir a se arrepender.
Mesma coisa com os adolescentes. Eles vão nos convidar para lutas de poder. Talvez você aceite e depois se arrependa, porque alguém pode sair literalmente machucado, se não fisicamente, emocionalmente, ou você pode ceder, que também não é bom, porque eles aprendem que podem tudo. Você também pode escolher ignorar, que também não é uma boa opção. Então nós já falamos aí dos extremos, do autoritarismo, da permissividade, da negligência. Você pode tentar, né, aprender a ser, atenção, um líder, um pai, uma mãe, um educador, uma educadora que seja firme e gentil ao mesmo tempo. A gente chama esse estilo parental de autoritativo. Foi chamado já por Adler, por exemplo, de democrático. Então é um estilo parental, é um estilo de ensino, de liderança, em que você entende que todos somos iguais. Ah, Beth, mas nós não somos todos iguais, somos todos seres humanos, todos dignos de respeito, dignidade, empatia. Então, esse é o nosso papel em relação aos adolescentes. Ao invés de vir, né, com a bronca, com a briga, com a reclamação, ou cedendo, deixando, né, não dando limites, não sabendo dizer não, você traz a empatia, mostra a conexão, estabelece essa conexão, valida o sentimento, ensina esse adolescente a perceber, deixar claro o seu amor por ele ou por ela, deixar claro que você se importa com aquele aluno, com aquele paciente, talvez se não for seu filho ou sua filha, mas também junto com essa empatia, com essa validação de sentimento, com essa demonstração de interesse, vem junto a firmeza. É quando você, por exemplo, você quer um pouco desse poder, né? Você quer aprender a dirigir? Tá bom, enquanto você tá aprendendo, eu tô aqui do banco do lado. Quando você demonstrar que você sabe dirigir, você vai poder, vou dar um voto de confiança, você vai poder dirigir sozinho. Eu tô usando a metáfora do dirigir outra vez, mas vale para tudo. Você quer... Você já tem idade para, por exemplo, tomar uma cerveja, tomar um álcool? Olha, na nossa família nós temos essa postura em relação a isso. Porque vamos lembrar que os nossos filhos aprendem com o nosso exemplo, né, gente? Falar que não pode fazer uma coisa que você faz... Sabe aquela história do pô, não pode gritar, para de gritar. Só que você fala isso aos berros, o que eles estão de verdade aprendendo? A gritar também. Então, queria terminar aqui a nossa reflexão dizendo que sim, nós podemos e nós devemos ajudar os adolescentes a desenvolver a autonomia. Eles precisam ainda em casa, ainda sob o nosso olhar, na sala de aula, no consultório, não sei aí qual é a sua função, aprender a serem mais independentes, aprenderem a caminhar pelas próprias pernas, aprenderem a ter responsabilidade, assumir as consequências da sua falta de responsabilidade, aprenderem que os privilégios vêm com responsabilidade, que se eu tenho responsabilidade, eu posso ter aquele privilégio. Se eu não estou sendo responsável, eu posso perder aquele privilégio. Por isso a gente aprende a fazer acordos com os adolescentes, combinando com eles quais são as responsabilidades que acompanham os privilégios. Então, o aluno não quis estudar para a prova, pode ser que ele vá mal. Se ele for mal em muitas provas, pode ser que ele pegue uma recuperação ou até que perca o ano escolar, né? E aí vai assumir as consequências dessa escolha, que não é uma escolha que ninguém faz assim, se você tem o apoio familiar do adulto, da pessoa que vai te apoiar, você vai conseguir ajudar esse adolescente ou essa adolescente a desenvolver essa tão importante habilidade emocional que é do autoconhecimento, do autocontrole, da autorregulação, da autoconsciência, para poder desenvolver a autonomia, tá? Falamos sobre muitos assuntos relacionados à autonomia, à responsabilidade. Eu espero que vocês tenham se interessado
sobre o tema, sobre educação, se você é mãe, pai, professor, professora, educador em algum outro contexto, talvez educadora social, se você é psicólogo, pediatra, se você é qualquer profissional da área da saúde, da área da educação, ou se interessa pelo universo da educação de modo geral, né, seja com crianças ou com adolescentes, continua me seguindo. Eu sempre vou trazer assuntos, posts, fazer lives a respeito dessa área da educação, que é a área que eu estou inserida. Gente, estava fazendo as contas, vai completar 40 anos. Então, são muitos anos em sala de aula. Eu continuo, eu sou professora na PUC, na COGEAI, dou curso lá na pós-graduação, além dos outros cursos que eu tenho, os meus cursos online, presenciais. Então, quer conhecer mais sobre o meu trabalho? Você tem aí as minhas mídias, né? E também o meu site, btprodrigues.com.br. Meus queridos, toda segunda-feira às 5 horas, nosso encontro aqui. Pode mandar sua sugestão, manda sugestão de tema, manda sua pergunta, o seu comentário, o seu relato. Eu vou ter maior prazer de conversar com você. Obrigada a vocês, obrigada Mônica, obrigada Ana, enfim, todas as queridas que estão aqui se despedindo. Eu não vou falar o nome de todos, né, Luiz, é porque dá vontade, porque vocês têm escrito aqui umas coisas tão carinhosas, tão lindas. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, mas eu acho que isso pode levar muito tempo. Então, de modo geral, só agradecer mesmo todos e desejar. Não sei se vocês sabem, eu estava num período de férias, né, viajando, trabalhando também, dei curso lá em Portugal, 2, aliás, e fica aí o convite agora, que eu voltei com o gás todo para conhecer um pouco melhor esse trabalho, para a gente se conhecer melhor. Então mande aí o seu comentário, a sua pergunta, o seu relato, que eu vou ter muito prazer em saber, em conhecer. Queridos, gostou? Compartilha. Agradeço os coraçõezinhos que vocês estão enviando. Podem compartilhar. E aí, quem sabe, eu já estou agendando encontros presenciais, viu? Então, depois a gente volta a falar das oportunidades da gente se conhecer melhor. Seja no formato online, seja no formato presencial. Tchau, pessoal. Até!